Jesus faz de tudo para não perder uma pessoa. Se fosse eu, se fosse você, talvez não daria a mínima importância por causa de alguém. Se fosse eu, talvez não faria nenhum sacrifício pela vida de alguém. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele fez um grande sacrifício, entregando a sua própria vida, se fazendo maldito, se fazendo pecador, por causa de mim e por causa de você. Sim, nós não somos merecedores, nós não merecíamos estar aqui nesta noite, mas nós estamos aqui nesta noite, não é por mérito próprio. Nós não estamos aqui nesta noite porque somos bons, não. Nós estamos aqui nesta noite porque a misericórdia de Cristo, ela nos alcançou. A Bíblia Sagrada diz em Jeremias que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Sim, a misericórdia de Deus é a causa de você estar respirando nesta noite. A misericórdia de Cristo é a causa de você estar ouvindo nesta noite. A misericórdia de Jesus é a causa de você estar vivo nesta noite. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui nesta noite. Se não fosse a misericórdia de Jesus, não estaríamos aqui nesta noite. Eu vou repetir: se não fosse a misericórdia de Jesus, não estaríamos aqui, porque não somos merecedores. Foi a graça de Deus, foi a bondade do Senhor, foi a sua compaixão, foi a sua misericórdia que um dia nos alcançou lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Todos erraram, todos falharam, todos pecaram contra Deus, todos estavam errantes pelo caminho, mas a bondade de Jesus, ela nos alcançou. Jesus subiu naquela cruz para nos dar vida e vida com abundância. Jesus morreu por todos nós, para que assim nós possamos alcançar um dia as mansões celestiais. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E naquele dia, Jesus passou o dia inteiro pregando à beira da praia, convida os seus discípulos para ir para o outro lado. E no meio do caminho, ou no meio do mar, melhor dizendo, a tempestade começa a se levantar, porque todas as vezes que nós intentamos ir em busca de alguém, sempre o inimigo ele vai tentar de alguma forma de atrapalhar o projeto. Todas as vezes que nós planejamos ir em busca de almas e em busca de vidas, cumprir com o ide de Jesus, que está escrito em Marcos capítulo 15, o versículo 16, melhor dizendo, ide por todos, pregai o evangelho. Todas as vezes que nós preparamos ou que nós projetamos cumprir o ide de Jesus, sempre o inimigo se levanta e muitas das vezes coloca barreiras, impedimentos, para que assim o reino de Deus não seja anunciado, para que assim as boas novas não sejam anunciadas, para que assim as vidas não venham a ser salvas. Mas o interessante é que naquele dia Jesus estava presente naquela embarcação. Foi Ele próprio que convidou os seus discípulos: vamos para o outro lado. A tempestade vai vir, mas eu estou com vocês nesta embarcação. E é bem verdade que eles ficaram com medo, porque o vento começou a soprar sobre a embarcação. A Bíblia diz que o barco estava se enchendo de água. A Bíblia diz que o mar estava revolto. E os discípulos agora estão desesperados. Os discípulos agora estão apavorados, porque eles estão no meio de um mar. A fúria do mar está batendo sobre o seu barco, e eles estão com medo.
Eu já quero falar para alguém aqui nesta noite que está ouvindo este som. Glória a Deus. Talvez o vento tenha soprado na sua direção. Talvez a tempestade tenha batido na sua embarcação. A sua embarcação é a sua vida. A sua embarcação é a sua família. Talvez o vento tenha soprado com muita veemência sobre a sua vida, e muitas das vezes você pensa em pular do barco, muitas das vezes você pensa em desistir, muitas das vezes você pensa em parar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida: não pare, porque Jesus está contigo no meio desta tempestade. O vento pode até soprar forte sobre a tua vida, mas não se esqueça que Jesus está passando com você. Jesus fez uma promessa antes da tempestade. Qual foi a promessa, pregador? Ele disse antes da tempestade, ele disse assim: passemos para o outro lado. Ele está dizendo assim: eu vou passar com vocês. A tempestade vai vir, mas não fique com medo, porque eu estou com vocês. Jesus disse assim uma certa vez: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Sim, todo aquele que aceita Cristo como seu Salvador tem Jesus na sua presença toda hora, todo dia, todo minuto, todo segundo. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Sim, Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia. Eu quero te dizer algo nesta noite: se por acaso você sofreu um acidente, alguém vai pegar o aparelho celular, vai ligar para o SAMU ou para o bombeiro. O bombeiro vai demorar alguns minutos ou até mesmo algumas horas para poder te socorrer, mas a presença de Jesus, ela é o socorro bem presente. Ela está sempre conosco, independente da situação, independente dos momentos que passamos difíceis na nossa vida, mas nós temos a presença de Cristo. É por isso que você vê os crentes alegres, é por isso que muitas das vezes o cristão está passando por uma prova, por uma luta, mas você vê sempre o crente dando glória, dando aleluia, glorificando, sendo grato ao Senhor dos Exércitos. É porque nós temos um Deus presente nas nossas vidas, um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que cumpre promessa na vida do ser humano. Aleluia, Jesus. E naquele dia a Bíblia diz que veio a grande tempestade, o vento começou a soprar, os discípulos ficaram com medo, mas no versículo 36 do capítulo 4 de Marcos, a Bíblia diz que os discípulos levaram ele assim como ele estava. Quem? Jesus. Eles levaram Jesus dentro do barco, e agora eles lembram que Jesus está junto com eles, e eles vão até a polpa da embarcação. A Bíblia diz que ele estava dormindo sobre uma almofada. Eles despertam Jesus. Jesus se levanta. Quando Jesus se levanta, quando Jesus se põe de pé a favor de alguém, é para resolver o problema. Eu quero dizer nesta noite que Jesus está se colocando de pé ao teu favor. Jesus nessa noite está ficando de pé, está se levantando para resolver a tua causa. Naquele dia Jesus se levanta, ele repreende o vento, ele manda o mar calar a boca. Eu nem sabia que o mar tinha boca, mas a Bíblia diz que Jesus mandou o mar calar a boca. Cala-te, mar, aquieta-te, vento. E a Bíblia diz que o mar se calou, o vento cessou e houve grande bonança. O que significa bonança, pregador? Bonança significa tranquilidade. Bonança significa mar quieto, mar sem nenhuma tempestade, sem nenhum vento. É tranquilidade, paz, paz na sua casa, paz na tua família, paz na tua saúde, paz no meio da tua parentela. É o que Jesus quer fazer nesta noite na tua vida. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que houve grande bonança, e no capítulo 5 eles chegaram do outro lado. Logo após Jesus aquietar o vento, logo após Jesus apaziguar a tempestade, no capítulo 5 de Marcos, eles chegaram do outro lado, na província dos Gadarenos. E aqui que eu quero pregar:
Jesus chega naquele lugar. Quando Jesus coloca o pé na areia da praia, a Bíblia diz que vem ao seu encontro um homem endemoniado, um homem que vivia no sepulcro da cidade, ou seja, ele vivia no cemitério daquela cidade. A Bíblia diz que ele andava de dia e de noite, se machucando, se cortando, andava pelas montanhas. A Bíblia diz que ninguém conseguia lhe segurar. A Bíblia diz que aquele homem vivia uma vida atormentada. Imagine você, um homem ou uma mulher, passar o dia inteiro andando para cima e para baixo, passar o dia inteiro andando pelas montanhas, pelos vales, se machucando, se cortando. Imagine você chegar à noite, a hora que Deus fez para que assim nós possamos descansar, mas aquele homem não conseguia dormir, porque ele estava atormentado por demônios. É por isso que a Bíblia diz que ele andava de dia e de noite. A noite foi feita para descansarmos, a noite foi feita para nós dormirmos, mas aquele homem, ele não conseguia dormir, aquele homem não conseguia ter tranquilidade, porque ele estava sendo atormentado por demônios. A Bíblia diz que era quase 2.000 demônios que lhe atormentava. Mas quando Jesus colocou o pé na areia da praia, quando Jesus desceu da embarcação, que colocou o pé naquela terra, na cidade ou na província dos Gadarenos, aquele homem, ele foi até Jesus. O que me chama a atenção, presbítero Jefferson, é que a Bíblia diz que aquele homem, ele se prostrou diante de Jesus. Aqui eu abro um parênteses para dizer que até os demônios reconhecem o senhorio e a autoridade de Jesus. Aquele homem, mesmo estando endemoniado, ele reconheceu que aquele que estava vindo na sua direção era maior do que aqueles 2.000 demônios que estavam sobre a sua vida. Eu vou repetir. Aquele homem, mesmo estando endemoniado, ele reconheceu que quem estava vindo em sua direção era maior do que quem estava lhe atormentando por muitos anos. Sim, quando ele se dobra diante de Jesus, a Bíblia diz que ele o adorou. Ele adora o Mestre, adora o Senhor Jesus, reconhecendo o poder e a autoridade de Cristo. E a Bíblia diz que agora Jesus, ele manda que aquela legião de demônios saíssem do corpo daquele homem. E a partir daquele dia, aquele homem que outra hora estava sendo tribulado, aquele homem que outra hora estava sendo atormentado, a partir daquele dia ele foi liberto pelo poder que há em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz em João capítulo 8, verso 36, que se o Filho do homem, Jesus, te libertar verdadeiramente, vós sereis livre. Sim, todo aquele que tem um encontro com Jesus de Nazaré tem a sua vida transformada. Todo aquele que tem um encontro com Jesus de Nazaré tem a sua vida mudada. Esse homem não foi diferente. A partir do dia que ele se encontrou com Jesus, a sua história mudou. A partir do dia que ele se encontrou com Jesus, a sua história foi mudada. A partir do dia que ele se encontrou com Jesus, ele teve a sua vida transformada por Cristo. A partir do dia que ele encontrou com Jesus de Nazaré, Jesus mudou a sua história. E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer mudar a tua história. Ele quer escrever nova página, mas as páginas não serão de derrotas, serão páginas de vitória na tua vida. Esse que está pregando a palavra aqui nesta noite, outra hora vivia uma vida tribulada, assim como a desse homem, o endemoniado de Gandara. Sim, esse que você está ouvindo nesta noite, presbítero Jackson, pela bondade de Deus, outra hora, no ano de 2015, quando eu cheguei em Tangará da Serra, eu estava afastado dos caminhos do Senhor há mais de 10 anos, porque eu nasci em um lar evangélico. Eu fui criado dentro da igreja, mas eu achava que
o mundo era melhor. Eu achava que o mundo tinha coisas melhores para oferecer. E com 12 para 13 anos de idade eu saí da igreja e fui para o mundo. Com 16 anos de idade eu saí dentro de casa, fui morar sozinho, comecei a usar droga, comecei a beber, comecei a fazer da minha vida o que eu queria, comecei a fazer da minha vida aquilo que eu desejava, aquilo que a minha carne tinha desejo, e fui andar segundo as minhas vontades. E com 17 anos eu me casei, mas a partir daquele dia, a partir do dia que eu saí da presença de Deus, a partir do momento que eu saí da igreja, a partir do momento que eu decidi levar a minha vida da maneira que eu queria, eu achei que eu ia ter paz, mas eu me enganei, mas eu me equivoquei, porque a partir do dia que eu saí de dentro da igreja, a minha vida começou a ser atribulada, eu comecei a ser um usuário de droga, eu andava também a noite inteira em busca de droga, de cocaína, para me drogar. E quando cheguei aqui em Tangará em 2015, por várias vezes eu fiquei ali na praça da Bíblia, junto com aqueles homens usando droga, bebendo. Muitas das vezes o meu filho, que hoje está com 14 anos, naquela época meu filho ia fazer 5 anos de idade, muitas vezes ele foi me buscar, bêbado, drogado, lá na praça da Bíblia. Quem passava por mim via aquele jovem novo, mas naquela situação miserável, naquela situação desgraçada, um usuário de droga, bebia até cair pelo chão, andava fedendo, sujo, andava maltratado. As pessoas olhavam para mim e não davam nenhuma credibilidade. A minha própria família desacreditava de mim. O meu próprio pai disse assim: eu lavo as mãos por ti. A minha mãe também não acreditou em mim mais. Ela disse: é só Deus na vida dele, é só Deus que pode fazer alguma coisa. Eu quero abrir um parênteses para dizer para alguém: ei, a única saída para a humanidade é Jesus de Nazaré. Talvez você não acredite em Jesus, mas eu creio, porque ele me libertou, ele transformou a minha vida. A única saída, a única esperança da humanidade é Jesus de Nazaré. O governo não pode fazer nada, o presidente da república não pode fazer nada por ninguém, mas Jesus pode mudar a história da humanidade. Jesus pode mudar a história de um homem, de uma mulher. Basta nós crermos no poder de Cristo Jesus, porque ele ainda tem poder de transformar. Glória a Deus, aleluia. E por várias vezes eu me encontrava ali, presbítero Jefferson, na praça da Bíblia, se drogando, bebendo e outras coisas mais. E por várias vezes, não foi só uma vez, meu filho, minha esposa ia lá me buscar, pegava na minha mão, levava para casa. No outro dia era a mesma coisa, principalmente nos finais de semana, sexta, sábado e domingo. Segunda-feira não trabalhava, terça-feira às vezes trabalhava à tarde, e a minha vida era dessa maneira. E um certo dia, eu lembro até hoje, era um dia de sexta-feira, eu fui trabalhar, recebi o pagamento. Um dia de sexta-feira, recebi o meu pagamento, cheguei em casa, minha esposa ainda não tinha chegado do trabalho. E eu lembro que eu tomei um banho, me vesti e fui para um boteco. A minha esposa ainda não tinha chegado do trabalho. Quando ela chegou, que não me encontrou em casa, ela me mandou uma mensagem, me ligou. E eu vim para casa. Cheguei lá, ela começou a brigar comigo e dizer: já vai começar, já está bebendo de novo, já está usando droga de novo. E ali foi um motivo para me voltar. Só virei para trás e fui. E passei a noite inteira usando droga, passei a noite
toda bebendo, passei a noite toda andando para cima e para baixo. Porque é isso que Satanás faz com as pessoas. A princípio ele te mostra, a princípio ele te apresenta um prato, a princípio ele te mostra coisas agradáveis ao teu olho, à tua carne, para satisfazer os teus prazeres. Mas depois ele te joga na lama, depois ele te joga na sarjeta. E já estava quase amanhecendo o dia, eu já não tinha mais dinheiro, estava todo sujo, fedendo. Quando eu cheguei em casa de manhã cedo, no sábado, minha esposa estava saindo para trabalhar. Eu morava ali no Jardim Floriza, na rua 36, numa kitnet. E a minha esposa disse assim: você não vai entrar dentro de casa, eu estou cansado dessa vida. Eu não sei porque eu estou contando isso aqui, mas talvez tenha alguém ouvindo esse testemunho. Glória a Deus. E ele vai edificar na sua vida. Ele vai edificar a sua vida nesta noite. E a minha esposa disse: você não vai entrar, eu não aguento mais essa vida. Todo dia a mesma coisa, todo final de semana é a mesma coisa. Você sai, deixa a gente preocupada, não tem horário de voltar para casa, e quando volta para casa é nessa situação. Eu estou cansada dessa vida. E foi trabalhar e me deixou pelo lado de fora. E eu deitei na calçada e fiquei ali o dia inteiro. Eu estava bem debilitado porque eu não comia mais. Eu estava bem fraco, não me alimentava, não bebia água, só queria saber de cachaça, de droga. Estava numa situação bem difícil. E eu lembro que minha esposa chegou 5 horas da tarde do trabalho, e eu ainda estava ali no chão, fraco. Ela ligou para minha mãe, que mora lá em Brasília, e eu lembro até hoje que ela colocou no Viva Voz e disse assim para minha mãe: o Jackson está aqui daquele jeito, eu não sei mais o que eu faço com ele. Eu já falei para ele que não dá mais certo para viver dessa maneira. E eu escutei quando a minha mãe respondeu pelo celular: é só Deus na vida dele. O meu filho chegou-se até a mim, porque sempre ele foi apegado comigo. E eu falei para o meu filho: a partir de hoje eu vou mudar de vida. Meu filho falou assim: pai, toda vez o senhor fala isso. Eu falei assim para o meu filho: mas dessa vez é para valer. Eu disse para Deus assim, caído no chão, com essas palavras que eu vou dizer aqui. Eu falei para Deus bem assim: Senhor, me tira dessa vida desgraçada. Eu não quero mais isso para mim, Senhor. Me tira dessa vida desgraçada. Eu tenho o meu corpo todo cheio de cicatrizes, porque todas as vezes que eu usava droga, todas as vezes que eu me drogava, que eu chegava em casa, o efeito da droga passava, eu tentava tirar a minha própria vida. Mas graças a Deus que nunca deixou isso acontecer, porque Deus já tinha um plano na minha vida. Por várias vezes a minha esposa me encontrou fraco, caído no chão, logo após cortar os pulsos, logo após tentar tirar minha própria vida. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nunca deixou o inimigo tirar a minha vida, nunca deixou eu tirar a minha própria vida. E naquele dia eu falei para o meu filho: dessa vez é para valer. E comecei a ir para a igreja. E a partir daquele dia que eu fiz um compromisso com Cristo, o Senhor mudou a minha história. No ano de 2016, no mês de fevereiro, dia 9 de fevereiro de 2016, eu aceitei a Cristo como meu Salvador. E a partir daquele dia o Senhor transformou a minha vida. Glória a Deus, aleluia. A partir daquele dia o Senhor mudou a minha história. Glória. Os meus amigos que me conhecem, quando eu cheguei aqui em Tangará da Serra, hoje olha para mim e diz assim: é só Deus que pode fazer isso na vida de uma pessoa. É só Deus que pode fazer isso na vida de alguém. Porque eles me conheceram, viram a vida que eu vivia,
viram o estado que eu estava, mas eles também viram o que Deus foi capaz de fazer na minha vida. Eu quero te dizer nesta noite que o mesmo Jesus que transformou a história deste homem, o endemoniado de Gandara, o mesmo Jesus que transformou a minha vida, Ele também pode transformar a sua. Basta você crer, basta você acreditar nele, basta você confiar nele, entregar a tua vida nas mãos dele, que ele é capaz de fazer aquilo que o homem não pode fazer. Muitas das vezes, presbítero Jefferson, muitas vezes meu pai me pegou, me levou para outro estado, para ver se eu mudava, para ver se eu parava de usar droga. Mas quando meu pai me levava para outro estado, eu piorava. Eu morava no DF, em Brasília, e meu pai morava no Maranhão, ainda mora. Meu pai foi uma vez, me buscou lá em Brasília, me levou para o Maranhão. Chegou lá, eu piorei. Outra vez meu pai foi lá em Brasília, me levou de novo para o Maranhão. Chegou lá, eu piorei. Passei a usar drogas que eu nem usava, porque quando eu cheguei lá, eu não encontrei a droga que eu usava. Então o que aparecia, eu saía usando, bebia, fazia tudo o que não presta. Mas o dia que eu tive um encontro com Jesus, Ele transformou a minha vida. O homem tentou de várias formas. O homem tentou com as suas forças, com os seus recursos, mas não conseguiu mudar a minha história. Mas Jesus de Nazaré, no dia que entrou na minha vida, Ele transformou a minha história. Não precisou ficar em casa de recuperação, não precisou tomar remédios controlados, porque quando Jesus quer fazer um milagre na vida de alguém, Ele faz. Quando Jesus quer operar o milagre na vida de alguém, Ele opera. Quando Jesus quer libertar o homem e a mulher da prostituição, da droga, da bebedice, Ele liberta porque Ele é Deus. Ele transforma porque Ele é Deus. Não precisa entrar numa casa de recuperação. Se você crer, se você acreditar no nome de Jesus, acreditar que Ele tem poder de mudar a tua história, Ele pode mudar nesta noite. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. E eu quero encerrar nesta noite. Eu creio que essa palavra falou com alguém aqui nesta noite, aleluia. Aleluia. Porque como eu disse no começo, a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra do Senhor, quando ela é liberada, ela faz o que lhe apraz e não volta vazia. Deus tem poder. Jesus tem poder para mudar a tua história. Basta você crer, basta você acreditar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vou estar adorando o Senhor com o louvor. Se você quiser fazer um compromisso com Cristo nessa noite, você tem liberdade para estar vindo até aqui. Se você quiser fazer um compromisso com Jesus, você tem toda a liberdade para estar vindo até aqui. Nós estaremos orando pela tua vida. Mas se você não quiser vir aqui também, e quiser fazer um compromisso aí onde você está, faça um compromisso com Ele, e depois você procura uma igreja e faça um compromisso diante dos irmãos.
faça um compromisso com Deus. Nós não estamos aqui nesta noite pregando para placa de igreja, porque placa de igreja não salva ninguém. Nós estamos aqui anunciando as boas novas que Cristo Jesus nos ordenou, quando ele disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então nós estamos aqui anunciando as boas novas, pregando o evangelho. Nós estamos aqui falando do amor de Cristo, esse amor que nos alcançou na cruz do Calvário. Como eu já tenho dito, nós não merecíamos, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. Todos nós éramos pecadores, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, mas o Senhor Jesus, pela sua grande misericórdia, pelo seu grande amor, ele morreu por todos nós. Vamos estar adorando esse hino, adorando a Deus com esse hino. Coração ferido, sem amor e sem paz. Era assim que eu andava, dava um passo para frente e 2 passos para trás. A lugar nenhum chegava, porque sozinho tentava carregar a minha cruz. Foi quando eu decidi que eu não ia conseguir sem a ajuda de Jesus. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, o lugar não vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Sem a direção de Deus, seja rico ou plebeu, não tem vida sossegada. Há sempre um motivo para que seus objetivos se tornem sempre nada. Procure entender que a força e o poder está nas mãos de Jeová. Deixa desse sofrimento, a partir desse momento, deixa Deus te guiar. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, o lugar não vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada, aleluia, Jesus. E a vitória eu alcancei. Amém. Eu agradeço.